motiva perante a mediunidade? Curiosidade ou verdadeiro entendimento? Olá, bom dia! Que a paz de Jesus invada os nossos corações nesse instante. Sou Melissa dos Santos e esse é mais um podcast Café com Espiritismo. Estamos na lição 5 do livro Seara dos Médiuns, pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. Emmanuel, nesse texto, vai falar sobre a questão 31 do livro dos Médiuns, que está no capítulo 3, que fala do método. Nessa questão, Allan Kardec nos diz sobre as várias vertentes dos fenômenos mediúnicos. Logo no início, ele garante, abre aspas, para no ensino do Espiritismo proceder-se como se procederia com relação aos das ciências ordinárias, preciso fora passar revista a toda a série dos fenômenos que possam produzir-se, começando pelos mais simples para chegar sucessivamente aos mais complexos. Ora, isso não é possível porque possível não é fazer-se um curso de espiritismo experimental, como se faz um curso de física ou de química. Nas ciências naturais, opera-se sobre a matéria bruta que se manipula à vontade, tendo-se quase sempre a certeza de poderem regular-se os fenômenos. No espiritismo, temos que lidar com inteligências que gozam de liberdade e que a cada instante nos provam não estar submetidas aos nossos caprichos. Cumpre, pois, observar, aguardar os resultados e colhê-los à passagem. Daí o declararmos abertamente que quem quer que blasone, ou seja, ostente, de os obter à vontade, não pode deixar de ser ignorante ou impostor. Daí vem que o verdadeiro espiritismo jamais se dará em espetáculo, nem subirá ao tablado das feiras. Fecha aspas. Em matéria de mediunidade, é importante ressaltar que cada fenômeno mediúnico faz parte de uma complexibilidade de fatores, a começar pelo espírito que se manifesta. Como dizia Chico Xavier, o telefone toca de lá para cá, na maioria das vezes. Junte-se a isso as milhares de nuances e, abre aspas, faculdades especiais e que estas faculdades variam ao infinito, fecha aspas, como o próprio Allan Kardec escreve nessa questão ao falar sobre a mediunidade mais ostensiva que os médiuns manifestam. Acima de qualquer fenomenologia, o espiritismo está para ser sentido. A mediunidade é uma oportunidade importantíssima de nos aprimorarmos, crescermos e de servirmos na seara do bem. E isso só acontece quando sabemos aproveitar as oportunidades que nos são dadas, nos fixando nos ensinamentos ou nas possibilidades de tentarmos ajudar os irmãos encarnados ou desencarnados, fazendo nossa parte durante os trabalhos mediúnicos, cientes que todos esses trabalhos no bem contam com toda a estrutura e auxílio da espiritualidade maior. Em outras palavras, o espiritismo não é para ser exibido como algo sobrenatural ou espetaculoso, e sim para ser transmitido como amor total de Deus por nós. Em vista disso, Emmanuel, nessa lição que iremos refletir hoje, nos diz, abre aspas, a curiosidade, quando respeitável, é princípio da ciência, mas somente princípio. Sem trabalho perseverante, assemelhar-se-ia de certo ao primeiro passo de uma longa excursão, interrompida no limiar. E observando-se que o progresso é obra de todos, é preciso que o seareiro da ação palmilhe a senda dos precursores para realizar o serviço que lhe compete. Fecha aspas. Em outro trecho, Emmanuel completa. Por outro lado, é imprescindível reconhecer que a curiosidade, ante o deslumbramento, é qual semente de árvore destinada a bons frutos, conservada, porém, sobre uma campânula de vidro. Fecha aspas. Campânula de vidro é uma espécie de vaso em forma de sino, que mantém o fruto guardado
impedindo que ele se expanda. Emmanuel usou de uma metáfora para dizer que quando ficamos só na categoria de curiosos ou deslumbrados ante a mediunidade, é como se guardássemos ela em uma caixa, em um vaso, de modo a não deixá-la crescer, não deixá-la se expandir e cumprir verdadeiramente a função. E segue o benfeitor no texto exaltando a importância do estudo sobre a mediunidade, para que essa ferramenta divina possa ser utilizada por nós da melhor forma possível. Diz ele, abre aspas, imaginemos um índio habituado aos sons da inúbia e do boré, que aspirasse a conhecer melodias mais elevadas. Apresentar-lhe só por isso uma partitura de Beethoven seria o mesmo que propor a filosofia de Spinoza a uma criança de berço. Antecedendo a conquista, é imperioso que a educação lhe administre o solfejo na iniciação musical. Fecha aspas. E continua o benfeitor, abre aspas. Não esperes assim que os espíritos angélicos venham ferir-nos o aprendizado. Quaisquer recursos demasiado transcendentes que nos trouxessem serviriam apenas como fatores de encantamento inútil, à maneira de fogos de artifício, tumultuando a emoção dos meninos necessitados da escola. Da pedra ao micróbio, do micróbio ao verme, do verme ao homem e do homem à estrela, o universo é todo um conjunto de soberbos fenômenos, desafiando-nos o conhecimento e a interpretação. Também na mediunidade, não aguardes concessões de pechincha. Há nos reinos do espírito leis e princípios, novas revelações e novos mundos a conquistar. Isso, entretanto, exige, antes de tudo, paciência e trabalho, responsabilidade e entendimento, atenção e suor. Fecha aspas. Ser médium ostensivo, trabalhar mediunicamente, antes de qualquer coisa, quer dizer responsabilidade. Lembrando mais uma vez de nosso querido Chico Xavier, que ao perguntar a Emmanuel o que seria necessário para atender ao chamado do Cristo e trabalhar no bem através da mediunidade, teve como resposta disciplina, disciplina, disciplina. Que assim possa ser. E até o próximo podcast Café com Espiritismo.